Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Biologia Molecular. Meu nome é Ana Luísa e nessa aula nós vamos falar sobre a replicação do DNA. Nessa aula, nós vamos ver as características mais importantes da replicação do DNA, como, por exemplo, por que é dito que a replicação é semiconservativa? Também vamos ver quais são as principais enzimas envolvidas nesse processo e quais as diferenças entre a replicação em organismos procariontes e eucariontes. Também vamos entender as etapas da replicação, que são a etapa contínua e descontínua. Relembrando, o dogma central da biologia diz respeito sobre o fluxo da informação genética. Então, o DNA, ele faz a sua replicação. Uma sequência do DNA, ou seja, o gene, é transcrito em RNA e esse RNA leva a informação até os ribossomos que estão lá no citoplasma para que seja traduzida uma proteína, que vai ter então uma função nesse organismo. Como nós já vimos, o DNA ele contém um grupo fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Essa desoxirribose é um açúcar que contém 5 carbonos e nós podemos numerar esses carbonos. Então, nós temos o carbono 1', 2', 3', 4' e 5', que é esse que fica perto do grupo fosfato. Um aspecto muito importante do DNA e que vai ser fundamental para a gente entender os próximos slides, entender o processo de replicação, é que o DNA é uma molécula dupla fita. Como nós já vimos, essas duas fitas possuem a polaridade invertida, uma em relação à outra. Enquanto em uma fita o grupo fosfato fica livre, que está ligado então àquele carbono 5' que a gente falou, na outra fita o grupo OH está livre, ligado ao carbono 3'. Então é por isso que a gente fala no sentido 5', 3'. É o sentido da vida. Então aqui mostrando na animação, temos o carbono 1', 2', 3', 4' e 5'. Nessa fita, o grupamento, o carbono 5' está ligado ao grupo fosfato e esse grupamento fosfato está livre. Na outra fita, nós temos aqui o carbono 1', 2', 3', 4' e 5'. Então, nessa fita, está livre o grupo OH, que está ligado ao carbono 3'. Bom, tendo isso que a gente acabou de falar em mente, vamos ao processo de replicação do DNA em si. Vocês podem ver que tem muita coisa acontecendo aqui nessa figura, mas calma que nós vamos por partes. Existe uma enzima chamada helicase, e o que ela faz basicamente é abrir a dupla fita do DNA. Para fazer isso, ela vai separando as pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas. E por que precisa separar? Se não abrir o DNA, como que a DNA polimerase vai adicionar as bases complementares e copiar esse DNA? Não seria possível. Então, precisa que a helicase separe as pontes de hidrogênio para poder abrir a dupla fita. Existe também uma enzima chamada primase. A função dela é adicionar um primer. O primer, ele é uma sequência curta de RNA e é complementar às bases do DNA. Então,
Então, ele se liga e sinaliza que a partir daí vai ser o início da replicação. Depois que é adicionado o primer, a DNA polimerase reconhece e adiciona as bases nitrogenadas complementares. As bases nitrogenadas não, perdão. Adiciona os nucleotídeos complementares, um a um, enquanto a helicase vai abrindo essa fita. Existe uma outra enzima chamada topoisomerase e ela tem uma função muito importante. Por quê? Ela ajusta a torção da molécula de DNA. Então, o DNA é uma molécula helicoidal. Quando abre, é como se a gente pegasse um barbante e puxasse 2 fiozinhos desse barbante. Ele iria se embolar inteiro. Então, é o mesmo que aconteceria com o DNA. Então, por isso, essa enzima tem a função de ajustar esse desenrolamento. E, por fim, existem também proteínas chamadas SSB que se ligam às fitas do DNA e evitam que elas se unam novamente, uma vez que elas foram abertas pela helicase. E então nós temos o seguinte: a DNA polimerase é a enzima que adiciona os nucleotídeos complementares à fita em formação. E ela só atua no sentido 5' 3'. Se nós formos pegar essa fita de baixo, ela tem o sentido 3', 5'. Então, a DNA polimerase adiciona os nucleotídeos de forma contínua, no mesmo sentido da abertura da fita. Mas, na fita de cima, tem o sentido 5', 3'. E ela está sendo aberta nessa direção. E a DNA polimerase só consegue adicionar no sentido 5', 3', que é o sentido contrário à abertura da fita. Então, conforme essa fita abre, é adicionado um primer, a DNA polimerase reconhece, sintetiza uma parte dessa fita. E vai ficar um buraco para trás, porque a helicase continua agindo e continua abrindo a fita dupla do DNA. Então, é adicionado um novo primer, a DNA polimerase reconhece e adiciona as bases até aquele fragmento que acabou de ser sintetizado. Então, nessa fita, a replicação vai acontecer de forma descontínua, porque ela será sintetizada em pedaços, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos de Okazaki depois vão ser unidos com a ajuda da DNA ligase, é uma outra enzima. E esses primers eles vão ser removidos e substituídos por DNA. E no final, nós teremos 2 moléculas idênticas de DNA, sendo que essa replicação acontece de forma semi-conservativa, porque cada fita do DNA serve de molde para a síntese de uma nova. Como nós acabamos de falar, então, a replicação é semi-conservativa, por quê? Cada filamento serve de molde para a síntese de um novo filamento. Esses filamentos, então, que foram recém-sintetizados, fazem pontos de hidrogênio com seu molde parental. E essa dupla hélice, ela faz aquele enrolamento, elas formam uma hélice novamente ao final do processo. Essa figura mostra que, ao final da replicação, nós temos 2 moléculas de DNA idênticas à parental, sendo que elas conservam 50% da fita molde e 50% é uma fita nova recém-sintetizada. Recapitulando, então, o processo de replicação. A helicase rompe as pontes de hidrogênio, cada filamento serve de molde para a síntese de um novo. A primase atrai nucleotídeos complementares, ou seja, o primer iniciador. O primer atrai a DNA polimerase, que traz os nucleotídeos complementares às bases na fita molde. Essa nova cadeia começa a crescer, formam-se novas pontes de hidrogênio entre as bases que a DNA polimerase vai adicionando.
O desenrolamento do DNA precisa ocorrer para que as pontes de hidrogênio fiquem acessíveis. Isso é feito por meio da enzima helicase. E existe também a enzima topoisomerase. Então, elas duas atuam juntas nesse desenrolamento da dupla fita do DNA. Então, a helicase atua no desenrolamento da dupla hélice. Quando ela encontra o DNA bifilamentar, ela se move e vai desenrolando, separando as pontes de hidrogênio que unem os pares de bases complementares. E esse processo ele utiliza energia, é um processo que tem gasto de ATP. Essa figura mostra a ação da enzima helicase separando as pontes de hidrogênio que são feitas entre as bases complementares na fita dupla do DNA. A topoisomerase também é muito importante porque ela regula a torção do DNA. Então, ela vai atuando nesse desenrolamento, evita que o DNA fique todo embolado. O início da replicação, ele ocorre na origem, a origem da replicação, que são sequências de bases específicas. Os primers, eles são oligonucleotídeos que contêm poucos pares de bases, então são sequências curtas, e eles fazem pontes de hidrogênio com o filamento molde do DNA. Geralmente, eles são de RNA. E as proteínas SSB evitam que as fitas recém-separadas se unam novamente. Então, elas ligam-se aos filamentos expostos e bloqueiam essa união. A DNA polimerase é a enzima que vai, então, trazer as bases complementares e sintetizar a nova fita do DNA. Então, ela sintetiza DNA a partir de moléculas precursoras, os DNTPs. Ela necessita de um molde de DNA para poder atuar e também de um primer com uma ponta 3' OH livre. Em uma das fitas, um dos filamentos filhos é feito em pequenos fragmentos, que são os fragmentos de Okazaki, que depois vão se unir e formar um filamento contínuo. Então, essa é a etapa da replicação descontínua. Outra enzima, a DNA ligase, une, então, esses fragmentos de Okazaki, para que essa fita descontínua se torne uma molécula contínua. E, como em boa parte dos processos biológicos, podem ocorrer erros. Então, a DNA polimerase, ela pode adicionar talvez um nucleotídeo que não é complementar àquela base correspondente no filamento molde. Então, a DNA polimerase 1, ao perceber que ocorreu uma base mal pareada, ela para essa polimerização. Ela ativa uma função de hexanuclease, remove essa base errada e aí a polimerização retorna de forma correta, volta a acontecer da forma correta. Então, nós demos alguns detalhes a respeito da replicação em procariontes, por exemplo, bactérias. E algumas diferenças são encontradas na replicação de eucariontes. Então, uma das principais diferenças são que a organização do DNA ela ocorre em nucleossomos, ou seja, o DNA ele está associado a proteínas histonas. E é necessária uma etapa de dissociação dessas histonas. Então, quando o DNA está associado a essas histonas, ele está num grau mais compactado. Então, ele precisa estar descompactado, né, para que tenha
o acesso da maquinaria de replicação. E a síntese dessas histonas, ela ocorre simultaneamente à replicação, porque depois o DNA ele precisa se associar novamente a essas proteínas. Outra diferença importante é que na replicação de procariontes, só tem um sítio de iniciação. Já na replicação em eucariontes, existem vários sítios de iniciação dessa replicação. Essa foi a nossa aula de replicação e na próxima aula nós falaremos sobre transcrição. Obrigada e até mais!